deseja ficar sócio, é só conversar com a Jolã, uma taxinha por mês, para receber o livro. E agora eu gostaria de chamar a dona Zuleika, palestrante do dia. Bom dia. À direita aqui, será? Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Está ouvindo direitinho lá atrás? Tá. É. Na espiritualidade, são ouvidas muitas histórias que dariam verdadeiros romances. E nessas histórias, o bem e o mal convivem muito de perto. O bem é pequenino, enquanto forças negativas se unem ao mal para que ele cresça. E nós permitimos que o bem fique escondido dentro do nosso ser, enquanto o mal se propaga por todos os lugares. E estamos vendo, principalmente nessa época, guerras, violência, corrupção, muito ódio, muita vingança. E outras coisas mais tristes ainda que estão ocorrendo. Mas os personagens dessa história, que poderíamos ser nós, enquanto estamos vivendo o problema, achamos tudo muito normal. Somos indiferentes àquilo que estamos fazendo. E só percebemos a gravidade dos nossos atos quando deixamos o corpo de carne e vamos para o mundo espiritual. Lá, nos admiramos dos fatos ocorridos com outras pessoas, porque é muito difícil nos analisarmos, reconhecermos quem realmente somos. Julgamos os outros, condenamos, esquecidos que nós temos uma infinidade de imperfeições. E antes desse julgamento, deveríamos usar os ensinamentos de Jesus. Que quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E todos nós o temos. No mundo espiritual, do mundo espiritual foram enviados para nós espíritos esclarecidos para nos mostrar o caminho do amor, da paz, da esperança, mas nem mesmo eles conseguiram extirpar o mal da terra. Por quê? Porque quem plantou esse mal fomos nós mesmos. E nós os aguamos todos os dias com os erros que cometemos. Na medida em que fazemos as coisas erradas, vamos permitindo que esse mal cresça nos nossos pensamentos, nos nossos atos. O mal vai crescendo de tal forma e ganhando uma proporção imensa que nem Jesus conseguiu cortá-lo da face da terra. Mas um dia, o homem futuro arrancará a planta do mal que ele mesmo plantou. E nós sabemos que teremos que colher daquilo que semeamos. Então, cada um de nós vai ter que colher, fazer a sua colheita, boa ou má, de acordo com a nossa semeadura. E quando o bem predominar sobre a terra, os espíritos cantarão louvores. O nosso planeta está passando agora por um período de burilamento, um período de transição. Muitas coisas ainda irão acontecer, mas no final do terceiro milênio está programado
que o nosso planeta chegue a ser um planeta de regeneração, deixando de ser um planeta de expiações e provas. Esperamos que a gente esteja lá, esteja aqui, nesse planeta transformado, onde o bem vai predominar, onde o mal deixará de existir. E todos então cantarão louvores a Deus, a Jesus, pela oportunidade preciosa que todos nós estamos tendo de melhorarmos, de crescermos moral e espiritualmente. Vamos então à história que esse irmão ouviu no plano espiritual, da lei de causa e efeito. Moravam em uma aldeia na Rússia, uma pequena aldeia, muitas pessoas. E janeiro lá era o mês mais frio do ano. E faltavam nas casas o fogo para aquecer o lugar. Algumas casas estavam em situação melhores que outras. Mas em uma em especial, na casa do Igor, as crianças tremiam de frio e pediam à mãe que arrumasse o pão e o chá, porque elas estavam com fome. A mãe havia desmanchado as suas roupas de lã, surradas, para fazer agasalho para os pequenos e um casaco para o Igor. Mas eles eram insuficientes, porque tudo estava coberto de neve. E as crianças ficavam agarradas à barra da saia da mãe, pedindo a ela que lhes desse de comer, porque elas estavam famintas. E a mãe saía desesperada pela vizinhança, suplicando umas folhas de chá para fazer o chá e alguns pedaços de pão para poder alimentar os seus filhos. Voltava sempre com alguma coisa. Cada vez mais ela fazia isso. E dizia às crianças: não comam tudo, deixem um pouquinho para amanhã, porque amanhã talvez a gente não tenha o que comer. E ele sabia, o companheiro dela, o Igor, o quanto era difícil para a mãe tomar essa atitude, porque a comida já era tão insuficiente e ela ainda pedia para as crianças que não comessem, que guardassem um pouco. E ele se lembrou que em outras épocas ele fora rico, possuía muitas terras. E da sua colheita, muitas pessoas ganhavam o trigo para se manter. Mas ele havia feito uma transação e onde as pessoas foram desonestas e ele perdera tudo que tinha. Por isso é que ele estava nessa situação desesperadora. O trabalho era muito difícil, mas ele saiu a procurá-lo, deixando o orgulho de lado e a humilhação por ver os seus filhos sem comida, sem abrigo. E onde ele era recebido antes com alegria, com abraços, agora nenhuma porta se abriu. Nós sabemos quem são os verdadeiros amigos. Quando tudo nos favorece, aparecem aqueles que querem usufruir da nossa companhia e daquilo que temos. Mas quando as situações ficam mais difíceis, eles simplesmente desaparecem. Esses não são os verdadeiros amigos. Os verdadeiros amigos são aqueles que ficam junto de nós sempre, na alegria, na doença, na tristeza, na bonança e na miséria. Sempre, se ele não pode fazer nada, ele silencia, nos abraça e nos dá força
para continuarmos o nosso caminhar. O Igor lembrou-se então que ele tinha um amigo, quase um irmão, amigo muito próximo, e que agora ele estava muito rico, porque uma tia havia morrido e ela era milionária e havia deixado tudo para ele. Pensou, então, eu vou procurá-lo. Só que ele estava morando em outra cidade, em Moscou. Mas a esperança se acendeu em seu coração. Não tinha o dinheiro. A mãe havia deixado a ele um crucifixo de prata. Venderam o crucifixo, transformaram aquilo em dinheiro e ele resolveu ir até Moscou procurar o seu amigo e irmão. Mas antes de ir, ele procurou o santo da aldeia. Acredito que deveria ser um velhinho, tipo de um padre, daqueles amigos, companheiros das famílias, que faz as suas visitas, que são orientadores das famílias. Não são distantes, são bem próximos. E ele foi até lá, conversando com ele. Ele disse, Deus vai te proteger. Eu sei que o Boris, que era o amigo dele, é uma pessoa crente. Acredito que ele vai te ajudar. Embora eu tenha ouvido alguns comentários de que ele está tendo umas atitudes estranhas em consequência de conselhos recebidos de um monge que se diz enviado de Deus. Mas você vai e na volta você vem me contar o que aconteceu. Não devemos julgar ninguém, mas eu quero que você leve este livro. Você sabe, esse livro é o Evangelho. Os seus ensinamentos vão te dar força para você vencer a cruz das suas provações e vão te fortalecer em todos os momentos. Mas não o troque por nenhum outro. Não se esqueça. E ele então guardou o Evangelho, pediu ao santo que olhasse pela sua família e orasse por ele também. O Evangelho de Jesus é o agente transformador da humanidade. É através dele que nós vamos nos modificando todos os dias, quando nos dispomos a ler, a estudar aquilo que os nossos amigos colocaram lá, e a viver o que aprendemos. Jesus veio e nos deu exemplo, não condenou ninguém, amou a todas as criaturas, só orientou e encaminhou-as. Que nós possamos fazer do nosso Evangelho o nosso guia, o nosso irmão, o nosso amigo de todas as horas. Porque o Evangelho aberto é luz a iluminar o nosso lar. E se ele ilumina o nosso lar, ele ilumina a nossa alma também, se permitirmos. Então, o Igor foi para Moscou. O seu amigo morava num verdadeiro palácio. Foi levado por um servo até a presença dele e o Boris abraçou-o com alegria, queria saber onde ele estava, por que não mudava para Moscou, se havia viajado muito. Muito feliz com a presença do seu companheiro, do seu amigo. Mas, de repente, ele começou a olhar as roupas que o Igor estava usando e o seu rosto foi mudando de expressão. Aquela alegria que ele estava sentindo antes, aquele entusiasmo, foi dando lugar a uma indiferença e a uma frieza que o Igor logo sentiu. E contou a ele que havia perdido tudo numa transação e da penúria em que estava vivendo a sua família.
e que ele ali estava para suplicar a sua ajuda. E o Boris, muito frio e indiferente, arrumando as unhas e olhando o relógio, com pressa que ele saísse dali, levantou-se e disse o seguinte: Igor, concluída a sua exposição, que fostes um desastrado em vossos negócios, estáis agora usufruindo das consequências lamentáveis dos vossos erros. Segundo as minhas novas convicções, transmitidas a mim por um santo monge, não devemos interferir nas provações e expiações de um irmão, porque o nosso espírito necessita purificar-se pelo sofrimento. E se eu vos auxiliar, irei certamente prejudicar-vos. Amanhã terei que responder por isso. Nada poderei fazer por vós. Vejam bem, se nós estamos vendo alguém em dificuldade, ao invés de ajudá-lo, nós vamos empurrá-lo para que ele piore mais ainda. Foi essa a atitude do Boris. O Igor ergueu-se, estava desesperado, e mais uma vez ele suplicou pela nossa amizade. Você tem mulher e filhos como eu. Imagine como é difícil ver os seus filhos e a sua esposa nessa situação sem poder fazer nada. Eu não estou pedindo dinheiro. Eu te peço que me ajude a arrumar um trabalho para que eu mantenha a minha família. Só isso que eu te peço. Mas o Boris estava irredutível. Eu já disse a última palavra. Se me auxiliaste, e ele ainda lhe falou, eu te salvei da miséria. Eu te dei o dinheiro para que você saísse da situação difícil que você estava. E ele responde, se me auxiliastes em algum tempo, fizestes mal, porque prejudicastes certamente o meu espírito. Por causa disso, eu não vou prejudicar o seu. Tenho as minhas convicções e respeito-as. Estais em provação, mas deveis cumpri-las sem prejudicar o sossego alheio. Retirai-vos, porque necessito sair e tenho um encontro. O Igor cambaleou como se estivesse bêbado. E ele falou, estais doentes? Estais? Ide a um hospital, porque eu não vou sobrecarregar os meus empregados para cuidar de um enfermo. Ele foi saindo de lá, arrasado, e na porta o empregado da casa chamou e levou-o até o seu quarto. Lhe deu uma bebida para que suas forças voltassem. Foi buscar o chá e o alimento e fez com que ele comesse. E lhe entregou também um papel. E disse, com essa atitude do papel, se você resolver, você vai poder tirar a sua família da miséria. Nesse papel eram folhetins, ideias extremistas do comunismo. E ele então resolveu entrar por esse caminho. Tornou-se um fanático. Deixou o Evangelho, que eram os ensinamentos de bondade, de amor, de justiça, de sabedoria de Jesus, trocou por outros que continham tudo diferente. Se tornou uma pessoa importante. Foi expulso, foi expatriado, cometeu atrocidades, sofreu muito, voltou, e houve a Revolução Russa, e ele ganhou um posto de chefia. E um dia, trouxeram um prisioneiro. Esse dia se comemorava antigamente na Rússia a paixão de Jesus, não só na Rússia, mas em todos os lugares. E ele reconheceu naquele prisioneiro o seu amigo, o Boris, que lhe havia recusado o auxílio. Ele percebeu que o rosto do Boris corou na hora.
Ele mandou que os guardas saíssem, porque ele havia esperado durante todo aquele tempo por uma vingança. E ele estava feliz agora que o seu ex-amigo, que era amigo e se tornou um inimigo, estava em suas mãos. Ele percebeu que ele tremia de medo. E a sua aparência era tão ruim, uma aparência miserável, ele estava esquálido, enfraquecido, que causaria pena a qualquer um. Mas ao Igor não. E ele perguntou, por que você está aqui? Ele falou, porque eu fui preso com passaporte falso. E onde estão sua mulher e seus filhos? Estão mortos. E as suas convicções continuam as mesmas? Ele ficou pensando como se não lembrasse mais. E o monge, onde anda? Ele disse, o monge me enganou. Você se lembra o que aconteceu, né? O que você me falou? Que não poderia ajudar alguém que tivesse em provação para não atrapalhar o seu desenvolvimento? Eu quero apenas descansar. O Boris falou, você vai descansar e vai chorar muito, eu espero. E mandou para uma prisão, a pior das prisões que ele tinha. Um mês depois, ele ficou sabendo que ele havia morrido amaldiçoando. E o Igor caiu na desgraça dos seus superiores. Também foi preso e foi mandado justamente para a mesma prisão onde ele mandou o Boris. Lá ele se arrependeu de todo o mal que havia cometido e achava que tudo que ele sofresse seria uma reparação. Ele foi fuzilado e acordou do lado de lá, num lugar de trevas, onde não havia nenhuma luzinha. E ele ouvia dizer, assassino, assassino. Ele estendia as mãos à procura de ajuda e nada encontrava. Uma escuridão total, solidão e desespero. Ele chorava muito, arrependido por todo o mal praticado. E um dia ele sentiu se arrastando alguém. Esse ser gemia e chorava. E ele reconheceu naquele ser o seu amigo, o Boris. Socorreu, pobre Boris. Você não está me reconhecendo? Eu quero que você me perdoe pelo que eu te fiz. Está doendo muito? E procurava consolá-lo. E o Boris nada respondia. Gemia cada vez mais. Ele, então, cheio de pena, de piedade, por aquele irmão que estava ali sofrendo, resolveu fazer uma prece. Era a primeira prece que ele fazia desde que ele morrera, pedindo a Deus que amenizasse o sofrimento desse irmão. Não pediu por ele, pediu pelo seu amigo. Conforme ele ia orando, o ambiente foi clareando, luzes surgiram, estrelas, e ele viu o santo da sua aldeia, ali pertinho dele. E disse, Igor, meu irmão, Deus ouviu as suas preces. Aqui estou para te ajudar. Falou, mas eu não orei por mim. Eu orei pelo Boris. E foi procurar o Boris havia desaparecido. Ele não sabia quanto tempo ele tinha ficado na espiritualidade, se meses, anos, durante todos esse tempo, que deveria ser muito, porque ele tinha feito muito mal, tinha sofrido, mas tinha feito também. Jamais ele havia pensado em orar. Então, ele não achou o Boris lá. E o padre, que eu acho que era o padre, que eles chamam de Pop na história, disse, meu filho, foste exposto à prova.
após muito sofrimento. O vulto de Boris, que vistes junto a vós, simbolizava a dor humana, o nosso próximo necessitado, que muitas vezes é um desafeto. Soubeste socorrê-lo, esquecendo vossos sofrimentos. E a misericórdia divina não perde ocasião de vir em socorro das criaturas, quando não esquecem o que Jesus ensinou. Amar o semelhante como a nós mesmos. Vedes esta luz que nos envolve? É a luz de uma nova aurora em sua vida. Quer dizer, ele ia voltar para a carne. Desperto, tomai da enxada e da picareta, e ide revolver da terra e reparar todo o mal que praticaste. Alimentai a vossa alma com a fé, e jamais vos há de faltar o pão das graças divinas. Viste que vos bastou um pouco de amor para que o céu vos sorrisse. Quando vos negarem a mão amiga, perdoai. Porque somente pelo perdão, somente pelo amor a Deus e ao próximo, atingiremos a felicidade. Diz que essa história é uma história comum na espiritualidade, que todos nós já passamos por ela. E nós sabemos que o amor nos aproxima de Deus, mas o ódio nos afasta dele. Só através do amor atingiremos a felicidade em um dia. Atingiremos as bem-aventuranças que Jesus nos prometeu no reino dos céus. E o Pop foi embora para as plagas superiores e o Igor retornou à Terra numa nova encarnação para reparar tudo aquilo que ele fez de errado e aprender a errar menos. É essa a nossa lição de hoje, que possa trazer algo para cada um de nós, através da reflexão, que não venhamos a fazer ao outro o que não queremos para nós. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, Senhor, aqui estou, arrependida a te buscar. As trevas me envolveram e eu não consigo te encontrar. Estou sofrendo muito por todo o mal que pratiquei e por todas as dores que nos caminhos eu semeei. Eu te suplico, ó luz divina, vem me ajudar a caminhar. Não tenho forças, mas meu desejo é melhorar e recomeçar. Ó mestre amigo, venha em meu auxílio. Que Jesus tenha misericórdia de todos nós e jamais nos desampare, segurando em nossas mãos e dizendo: venha, eu estou aqui, eu jamais vos abandonarei, estarei sempre junto de cada um de vós. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.